Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Este é o Dr. André Luiz. Seja muito bem-vindo. Há muitos anos, nós conseguimos reencarnar um grupo aqui da cidade. A nossa missão é ajudar esses irmãos e instaurar um ambiente de intercâmbio espiritual. Quantas e quantas vidas nós já vivemos? O que é realmente importante agora? O que vale mesmo é amar. Cadê o amar, amar, amar? Nada mais importa. Fato é que a próxima vida é sempre a mais importante de toda a nossa história. Rapaz, eu vou te fazer um médium dos bons. É assim que se demonstra o verdadeiro valor da fé. Essa mulher ir embora, mãe. Contenham-se, senhores. Estamos falando de uma mulher grávida. Você tem tudo a ver com a morte dele. Você tem tudo a ver com a minha morte. Sou o seu anjo da guarda. A gente ama você do jeito que é. Deus do céu. Te aceitamos. Venha comigo. Alguma dúvida? Tô mais do que pronto, mensageiro.
Muito boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Matheus, Rafael, pessoal de casa. Sextou, pessoal. E essa sexta-feira está muito animada, vocês não têm ideia. Pessoal, é sempre uma grande alegria podermos estar aqui nos estudos virtuais da Web Rádio Estação da Luz. Lembrem, Estação da Luz é o ponto de chegada e de partida para a nossa evolução. Tavares não é bobo não, filho. Tavares não é besta não. Escolheu o nome apropriado. Apesar que nós, maquinistas e condutores, né, porque o nosso Cristo é o grande gerenciador de tudo isso, e nós recebemos as incumbências, né, de pegar umas Maria Fumaça, né, para tentar seguir por ali, a gente é meio capenga, de vez em quando descarrega os trilhos, de vez em quando perde a rota, mas o Cristo, o grande condutor, sempre volta, sempre vai até nós, nos busca e põe no caminho certo, até o dia que nós não vamos mais sair do caminho, né? Então, Tavares não foi bobo, não, né? Então, aquele que nos acolhe, meu querido Tavares, um grande abraço, né? Vocês também das emissoras parceiras que retransmitem o nosso programa, a turma do esmiuçando Allan Kardec, que acompanha os nossos estudos, os estudos da Mandinha já estão voltando, agora em fevereiro, o nosso querido Maurício, às terças-feiras, segundo ele vai ter o mesmo horário, só que vai ser só na terça-feira, estudando o livro de Diretrizes de Segurança, um bate-papo, perguntas e respostas muito gostoso e muito instrutivo, feitos ao Divaldo e o Raul, médiuns, assim, muito experientes, no âmbito das suas mediunidades, assim, muito consistentes na produção mediúnica, né? E, nesse caso, isso aqui é importante para nós, e nós temos o nosso grupo de estudo, que dia 23, às sextas-feiras, né, estudando a mediunidade com Allan Kardec, Livro dos Médiuns, e a gente está na Gênesis, no capítulo 14, Danos Fluidos, e nós vamos transformar esse nosso estudo aqui, né, esse nosso momento de bate-papo, num grupo de estudo, que será híbrido, tendo início no dia 20 de fevereiro, uma terça-feira, então todas as terças-feiras, na SEAC, aqui em Cascavel, Sociedade Espírita Amor e Caridade, e pelo Zoom, e aí acompanha as nossas redes sociais, nota aí o número do meu telefone celular, esse que passa aí no finalzinho, 45, 5 vezes o número 9, 3608, tá vendo? 3608, manda mensagem assim, Enzio, me coloca no grupo, no grupo do WhatsApp do grupo novo, que eu quero acompanhar, e ali a gente coloca os dados para você acessar e você participar. Todas as terças-feiras, das 19h30 às 21 horas, estudando as obsessões com Allan Kardec. Nós vamos gravar o estudo, e aí nós colocamos nas ferramentas que o Tavares nos oferece, para que esse estudo seja o programa de todas as sextas-feiras, das 20h30 às 22 horas. Né? Então, estamos ampliando o estudo, e aí, pessoal, só textos de Allan Kardec, já está com cerca de 300 páginas, o material que nós separamos, estamos editando, e aí nós vamos disponibilizar para o pessoal todos os textos na tradução do Kardecpedia, entendemos hoje ser uma das melhores traduções, e só textos de Allan Kardec, que é o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênese e a Revista Espírita. Então, estudo muito completo do pensamento kardeciano sobre as obsessões. Tá bom, pessoal? E já abre seu Livro dos Espíritos, nós estamos fazendo revisão de questões, tá? Para no dia 20, na semana que antecede o dia 20, a gente encerra, né? E vamos no dia 20, aí no caso, no dia 23, já vai a apresentação no nosso programa do primeiro dia do grupo de estudo. Tá bom, pessoal? Então, abração a todos. Meu querido Matheus, meu querido Rafael, passar para o Rafael, que é o mais novo aqui nos programas, né? Traga as suas considerações iniciais, depois o Mateuzinho traz as suas considerações iniciais e você faz a nossa prece inicial, Mateus, e a gente deixa para o calouro fazer a prece de encerramento. Meu querido Rafael, seja bem-vindo. Olá, pessoal. Olá, Índio. Olá, Matheus. Você que está em casa, o meu mais sincero, fraterno abraço, minha sintonia, que possamos estar em sintonia aqui de aprendizado, de oração. Eu espero que o estudo de hoje seja muito
efetivo para todos nós. Já deixo registrado aqui meu agradecimento ao Enzio, ao Matheus, que sem falsos elogios, mas são de fato verdadeiros professores para mim. Eu aprendo muito com eles. Nosso dia a dia, quando nós nos encontramos, eu sou um bom ouvinte, e aí, como um bom ouvinte, eu aprendo bastante com os dois. É uma felicidade estar aqui, espero que de alguma maneira eu possa estar contribuindo e aprendendo um pouco mais com todos nós. Obrigado, pessoal. Boa noite, pessoal. Que alegria para mim poder estar com vocês, com o Enzo, com o Rafael, aprendendo aí um pouquinho mais sobre as obsessões. E espero que você que esteja nos ouvindo aí, sinta-se à vontade, mande perguntas, interaja conosco. Nós respondemos no próximo programa. Aquilo que a gente não souber também, a gente vai estudar junto. E estamos aí para crescer, evoluir, desenvolver nosso intelecto e também a nossa moral. Com certeza que esse é o nosso objetivo. Então, eu convido vocês para a nossa prece inicial nesse momento, se unindo na figura do Mestre Jesus, nessa figura que está aparecendo aí, visualizem bem ela, e agora vão fechando os olhos, aqueles que se sentirem à vontade, dizendo assim: Senhor, nós estamos hoje aqui todos reunidos em Teu nome, rogando as Suas bênçãos, para que nós possamos nos fortalecer e aprender a vivenciar os vossos ensinamentos, nos tornando assim melhores a cada dia. Nós te pedimos, Mestre querido, a vossa permissão para iniciarmos hoje os nossos estudos, já pedindo assim o seu amparo, sua proteção. Te pedimos sempre que seja o nosso guia, Senhor, auxiliando a sermos tão bons quanto o Senhor espera de nós, a sermos mais amáveis, pacientes, resignados perante as provações que nós precisamos viver para a nossa evolução, para o nosso aprimoramento. Então, te pedimos com sinceridade, ilumine nosso caminho, para que possamos chegar ao Pai Criador, que nos espera repleto de amor. Assim, então, iniciamos os estudos de hoje. Que seja feita a tua vontade, Senhor. Obrigado, querido Matheus, Rafael. Os estudos seguem aquele mesmo ritmo que vocês sabem que eu gosto, que é o bate-papo, a conversa, né? Sintam-se à vontade para interromper quando eu estiver fazendo as leituras. Eu vou lendo aqui, tá? E como eu gosto de mostrar, nós estamos... Pessoal, pega aí o seu livro de Espíritos, questão 466, tá? E eu vou até mostrar aqui, nós só vamos comentar as partes que eu destaquei, tá? Que eu só destaco a parte importante do texto. Então, como diz o Rafael, esse menino tem problema com marcação. Não, e reforçando, quem não tem o livro dos Espíritos, entra no Kardecpad aí no Google, lá você consegue acessar o livro dos Espíritos aí de forma gratuita e de forma online, não precisa baixar, tá? Perfeito. Inclusive, eu estou usando a tradução do Kardecpedia. Eu copio, né, colo, faço uma edição, porque eu gosto de... Deixa eu mostrar para vocês. Então, a pergunta 466, você tem... É um parágrafo a resposta. Você vê ali, é um parágrafo. Mas olha como está aqui no meu. Tá vendo? Olha, eu separo em pontos e faço destaques. Vou afastar um pouquinho. E faço destaques, porque é um tipo de questão... Eu até digo assim, Kardec, ele inaugurou uma forma de escrever muito interessante. Inaugura porque não me consta de ter uma obra anterior à de Kardec com o mesmo objetivo, nesse formato de perguntas e respostas. Não me consta, não... Tem obras com perguntas e respostas, inclusive Kardec cita que é uma forma pedagógica de se trabalhar muito adequada, mas não com essa finalidade. Os filósofos gostavam muito de fazer dessa forma, assim como o próprio diálogo, quando ele propõe na obra. Mas com a finalidade de estudo do mundo espiritual, do espírito, não tem ninguém que fez isso. As obras do cristianismo, de um modo geral, não tem. Então, não tem, se pode até ter, eu vou me corrigir. Só que eu não identifiquei até hoje, ninguém nunca me mostrou
estudando a história das religiões, eu não achei nenhuma nesse formato. Então, Kardec inaugura uma metodologia que, inclusive, quando eu publiquei um livro chamado Dialogando com Allan Kardec, onde eu repito, eu pego o texto de Kardec e eu transformo o texto num perguntas e respostas, num bate-papo. As perguntas são minhas, as respostas são deles, né? Que o tema é Dialogando com Kardec sobre Deus e como me relacionar com ele. Né? E eu pego os textos e a gente observa que cada frase é um universo de conhecimento. Então, eu separo por frases justamente para facilitar essa compreensão do pensamento kardeciano. Então, a pergunta 466 é uma pergunta que, para a gente que estuda processo obsessivo, na prática, né, não como doutrinadores ou como médios, mas como obsidiados, né, ela inicia na nossa cabeça, talvez, o processo de libertação dos processos obsessivos, um processo para se libertar de processo, né? Porque me ajuda a compreender por que acontece. Né? E como Deus é a causa de tudo, é a causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, quer dizer, então a causa primeira do meu processo obsessivo, nós vamos encontrar em Deus, porque nada acontece sem que esteja dentro das suas leis. Né? Então quer dizer que Deus é o culpado da minha obsessão? Não, calma. Existe uma lei chamada lei de causa e efeito. Existe uma outra lei, e essas duas leis, elas não são a mesma coisa, mas elas andam juntinhas, por isso que o pessoal mistura, que é também a lei de ação e reação. Se eu agir inadequadamente para com o Mateus e para com o Rafael, e eles ainda não conhecem o cristianismo na essência e na vivência, eles vão com todo o direito e com toda a justiça deles, querer fazer com que eu pague pelo que eu fiz por eles, com eles. Né? Então, eles vão tentar me influenciar e fazer com que eu sofra. É o que nós vimos na semana passada, né? Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal, para que soframos como eles sofrem. Aí nós vimos a questão 970, em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores. Então, o que consiste são essas coisas aqui: inveja, pesar, ciúme, raiva, desespero, remorsos, ansiedade moral indefinível, né? Desejar todos os gozos e não poder. Quer dizer, nisso consiste o sofrimento dos espíritos inferiores. Então, eles querem que nós fiquemos iguais a eles. Então, eles vão aproveitar em nós as nossas características morais que estão relacionadas com isso aqui. Então, quantas senhas do Wi-Fi Mateus tem? Quantas senhas do Wi-Fi o Rafael tem? Quantas senhas do Wi-Fi Enzio tem? Como assim, Enzio? Então, por exemplo, eu tenho inveja? Tenho. Eu tenho pesar? Tenho. Ciúme? Acho que não. Aí acabou de falar o orgulho. Não, acho que não, porque, assim, que o ciúme é apego, né? Eu tinha ciúme dos meus livros. Eu já me propus experiências de desapego, né? E eu já vi as pessoas com os meus livros tratando assim, não muito bem, como eu gostaria que fosse tratado. E hoje não me incomodo mais. Então, talvez essa senha já esteja em desuso. Tá? Raiva. Vamos pular essa parte. Desespero. Em algumas coisinhas. Ansiedade moral indefinível. Vamos pular essa parte. E desejar todos os gozos e não poder satisfazer. Talvez na situação em que eu me encontre hoje, a senha esteja em desuso. Mas se eu tivesse uma situação que eu não tivesse 90% do que eu tenho hoje, materialmente falando, talvez, né? Então, essa eu vou ficar quieta. Aí sim, se eu disser que não tenho, né? Porque não passei pela experiência. A do ciúme já passei pela experiência e foi de boa, né? Então, é uma senha bem desuso. Então, quantas senhas eu tenho? Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 senhas. Então, dessas 8, 5 estão
assim, muito fáceis. E detalhe, todas com letra maiúscula, tá? Aí, uma está em desuso, outra mais ou menos, e outra deixo quieto. Então, quer dizer, as 8 senhas aqui, meu amigo, muito fácil de me pegar. É só acessar a senha correta, digitar raiva com letras maiúsculas, conecta o Wi-Fi, meu filho. Estaremos eu e o Zequinha na mesma sintonia, em função da mesma simpatia. É assim que eles nos pegam. Aí a 466 é assim em tese. Então, por que Deus deixa? Veja que nessa questão, quando você comentava, você usou a palavra, essa está em desuso, porque dependendo da circunstância, do momento, das pessoas que estão ao meu lado, eu não sei como que eu vou me comportar. Hoje eu tô de boa. Mas me tira dessa zona de conforto. Então, e a gente só conquista a virtude quando já se tornar uma marca de caráter profundo. Ou seja, quando não depende mais da circunstância, não depende mais daquilo que acontecer ao meu redor, das pessoas que tiveram... Eu sempre vou ter aquela característica, né? Aí, claro, pensando na humildade, pensando na caridade, pensando nas boas virtudes que são contrárias a essas... como que ele trata aqui? Más paixões? As más paixões. Então, muito interessante essa sua fala. Mas aí agora começa a surgir a pulga na orelha. Mas por que Deus permite isso, então? Porque, assim, se tudo acontece porque ele permite, então ele é o pontapé inicial. Parte da permissão dele. Então, por que ele permite? Só que, assim, por que ele permite que a obsessão aconteça? Não. Por que ele permite que os espíritos nos excitem ao mal? E sendo Deus a causa primeira de todas as coisas, pensando nos seus atributos, como Kardec nos ensina, sendo uma causa infinitamente boa e justa, a sua consequência, a sua justiça também, né, tem que ser boa. Então, para que isso seja permitido, colocando numa linguagem fácil, tem que ter um motivo bom para isso. E justo. E justo, isso. Por isso eu citei as leis de causa e efeito, ação e reação. Perfeito. Aí, os espíritos respondem. Tudo bem aí, Rafael? Tudo jóia. Estou acompanhando. Tá. Respirou? Respirei. Respirou, né? Tudo bem. Então, os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Rapaz, e só isso aqui. É por isso que eu separo frase por frase, porque você vai lendo, vai e passa, né? Não, quando eu separo a frase, vira um ponto final. E aí depois eu vou para outra. Aí você vai ver, vai num crescendo o raciocínio. Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios. O que é um instrumento próprio? Que ele é destinado para aquilo. Uhum. É aquilo, ele foi feito para aquilo. Veja, como conquistar paciência se não for com alguém tirando a paciência? Como é que eu vou ter uma coisa que o cara tá me tirando se eu nem tenho? Uma vez eu perguntava assim, como é verdade. Pô, você tá me tirando a minha paciência. Peraí, mas você nem tem. Como é que eu tô tirando? Na verdade, eu tô te ajudando a ter, a desenvolver. Quer dizer, os espíritos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Então, não é a fé em Deus. Não é a fé nisso, naquilo, naquele ou naquela. Mas é a fé em si mesmo. A fé em si mesmo.
No capítulo 19, a fé transporta montanhas, do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec trata exatamente dessa ideia da fé em si mesmo. Isso é espetacular. A fé em si mesmo. O grande problema é que o orgulho deturpa esse mecanismo. O egoísmo deturpa esse mecanismo. Aí o orgulho faz a festa. O egoísmo deturpa o mecanismo da fé em si mesmo e o orgulho faz a folia. Né? A constância dos homens na prática do bem. Que curioso, eu não encontrei em nenhuma tradução uma palavra que tivesse um sentido diferente de constância. Uma palavra que talvez pudesse substituir, mas aí mudaria o sentido, era permanência. Eu penso em habitualidade também. Exatamente, certo? Então você vai encontrar palavras assim que mantêm o mesmo sentido de constância. Uma coisa que é constante, ela não é necessariamente permanente. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. Manter uma constância na prática do bem não significa que todas as nossas condutas sejam prática do bem. E aí é que entra um ponto muito importante. Então, um espírito de segunda ordem passaria por isso aqui? Só no que diz respeito às suas falhas morais. Porque naquilo que ele já conquistou, já conquistou. O obsessor conseguiria influenciá-lo, excitá-lo ao mal naquele ponto? Não, porque ele já conquistou. Porém, no que ele não conquistou, o obsessor é instrumento próprio para isso. Mas como os espíritos bons já não cultivam más paixões, como ficaria essa questão? A questão é a seguinte, eles não cultivam mais paixões porque eles já têm um equilíbrio no âmbito das emoções. Porém, ainda precisam das provas. Ainda as provas, porque qual a característica, quais são quando a gente vai para a escala espírita, né? Os bons espíritos. As paixões não interferem mais neles. Mas vamos pegar algumas situações aqui, ilustrativas. Que tem até 2 passagens em 2 livros que eu acho assim, espetaculares, da psicografia de Chico, da autoria de Emmanuel, Psicografia do Chico, que aqueles 2 capítulos me deixaram incomodados durante algum tempo. Até que quando eu fui estudar escala espírita, tanto no Livro dos Espíritos quanto na Revista Espírita, e mais ainda na Revista Espírita, está muito mais explicado, até porque Kardec vai dizer de onde ele tirou aquilo, né? Que é uma adaptação de uma escala espírita dos gauleses, está muito mais amplo e tal. Né? Mas eu já falo desse ponto. A questão é que as 4 categorias, deixa eu pegar aqui o Livro dos Espíritos, e tem 100, vamos por 100 e... Segunda ordem, 107. Ele falava dos costumes gauleses e as crenças druídicas. Isso. E ele estava muito afeito a esse conhecimento, porque Allan Kardec era o nome que Hippolyte Léon Denis Rivaio, né? Rivaio para alguns, Rivaio para outros, então eu não sei francês, então eu fico no meio do caminho, tinha sido um sacerdote druida. Né? Então veja só, 5ª classe, espíritos benévolos. 4ª classe, espíritos de ciência. 3ª classe, espíritos de sabedoria. E 2ª classe, espíritos superiores. Tá? Então, o que a gente tem aqui? São espíritos que evoluíram na área da bondade, benévolos, na área da ciência, né? Aqueles que já conseguem um equilíbrio entre essas duas e aqueles que já consolidaram esse equilíbrio. Você vai ver dessa forma. Então, o que vai acontecer? São indivíduos que, apesar de já terem desenvolvido determinados aspectos no âmbito da moral, ainda precisam desenvolver em outros aspectos da moral. Pelo que se observa aqui, as más paixões, quer dizer, as paixões já não dominam essas pessoas. Elas já não têm
os apelos do mundo material sobre a vida dessas pessoas. Então, deixa eu dar um exemplo. Há poucos meses, não vou nem falar poucos anos, que foi agora 1, 2, 3 anos, um físico... Não, 2, 3 anos não, faz mais alguns anos. O Bóson de Higgs, isso. Quando o Higgs, né, quando veio isso à tona, ele ganhou o prêmio Nobel. Certo? Como você ficaria, Matheus, se ganhasse um prêmio Nobel na sua área profissional? Rapaz, num primeiro momento eu ia me encher de vaidade. Rafael. Olha, se for com o conhecimento que eu tenho hoje eu ficaria envergonhado de subir no palco. Mas, de fato, um expoente, quando recebe, provavelmente eu ficaria vaidoso também, orgulhoso do prêmio. Né? Mas na condição de estudo que eu tenho hoje, eu ficaria com vergonha. Porque, assim, é a questão do primeiro impulso, certo? O primeiro impulso não é a primeira atitude, que você vai ter um tempo para pensar e vem a atitude depois, né? Quer dizer, para não, mas peraí. Não, isso não foi só meu, tal, tudo bem, eu tenho a minha parte e tal. Mas o primeiro impulso, aquele que vem antes do processar a informação, bom, eu vou pular a minha parte, tá? Aí o camarada, chegaram com ele para a notícia, ele olhou assim, disse, como é que é? O senhor ganhou, o senhor sabia que o senhor ganhou o prêmio Nobel? Que porcaria! Por quê? Agora eu não vou me tirar a minha paciência. Vou ficar me enchendo o saco para entrevista, para isso, aquilo outro. Eu tenho mais o que fazer, pelo amor de Deus, não. Sabe? Aí você vê um camarada desse reencarna com as ferramentas neurológicas adequadas para desenvolver conhecimento suficiente para avançar e trazer informações dentro do mundo da ciência, que trouxeram e trazem, né? O conhecimento do Bóson do Higgs trouxe muita clareza e muita coisa, isso dá um salto evolutivo no conhecimento daquela área. E qual o primeiro impulso? Não tem vaidade. Não tem orgulho. Não tem isso. Por quê? Porque ele só tem uma coisa. Hã? Ele só tem uma coisa. O desejo do bem. Do bem. Quer dizer, mas ele não está fazendo bem. Na minha concepção, que às vezes é a fazer caridade, certo? É o ato de dar comida, de dar agasalho, mas essa é a caridade material, a caridade beneficente, como Kardec chamava lá na Revista Espírita. Dezembro de 1868, texto Espiritismo é uma religião. Percebe? Então, essa é a diferença. Mas um espírito de segunda ordem, que já avançou, ele pode escorregar? Pode. Pode. Mas isso não é retroceder? Não. Por quê? Porque tem coisas que ele ainda não avançou. Certo? Não avançou. E, nesse ponto, ele pode escorregar. Acredito que a grande diferença é que um espírito desse, ele não permanece por muito tempo no erro, né? Ele já vai logo procurar passar pelo processo e reparar. Isso, eu até diria o seguinte, não é nem a questão de quanto tempo. Na hora que o chamado chegar, ele atende logo. E nós não. Nós vamos negociar. Exemplo. Aí, quais foram as duas passagens que me incomodaram? Né? O primeiro capítulo do livro Ave Cristo e o primeiro capítulo do livro Renúncia. Né? Os 5 romances de Emmanuel, para mim, são top. Tá, top. E aí são fala a história de 2 espíritos superiores que estão já em mundos, tanto que eles não descrevem como é o lugar que eles estão, porque não tem como descrever. Porque não é o mundo espiritual que, por exemplo, nosso querido André Luiz descreve, que é onde a gente fica. A ralezada da ralezada pegada no mundo material, chega no mundo espírita, a reproduz lá tudo que tem aqui. Não tem como descrever. Porque não tem nada de material. Aí os dois chegam assim, olha, chefe,
é que tem um povo lá que a gente quer bem, que a gente gosta, e os infelizes estão tudo ferrado, para não dizer outra palavra com F. E a gente queria ajudar. Porque, querendo ou não, a gente cresceu, eles ajudaram a gente a crescer. Sabe aquele obsessor que ferrou com a tua vida? Mas graças a ele, ele foi um instrumento para a tua evolução, e tu descobre isso, e você descobre que está em dívida com ele? Aí eu lembro de um texto de Emmanuel, quando ele analisa algumas frases de Paulo, que ele fala que Paulo diz assim, eu sou devedor a gregos, a hebreus, sou devedor a fulanos, a cicranos e tudo mais. Por quê? Porque ele tinha se dado conta que ele tinha aprendido, então ele devia isso aos outros. Né? E aí eles pedem para voltar. E os dois espíritos acima deles dizem, você tem certeza? Você sabe que você pode ficar um tempão por lá. Por quê? Porque eles iam se deparar aqui com aquelas experiências que eles não precisavam mais passar aqui, eles podiam passar em outros lugares, mais sossegados, mais tranquilos, mas eles estavam pedindo para voltar para cá. Isso me incomodou muito, sabe? Eu sabia que não era retrogradação, mas quando eu fui estudar a obra Paulo e Estevão, que você pega Paulo, ainda Saulo, o título que Jesus dá a Saulo é vaso escolhido. O que é um vaso naquele momento, certo? O que eram vasos? O objeto vaso era o quê? Vocês já leram alguma coisa sobre os manuscritos de Qumran? São evangelhos ditos apócrifos, né? São textos apócrifos. São textos produzidos durante muito tempo, né? Alguns textos eram cópias de evangelhos escritos por outros evangelistas, como o evangelho de Tomé, né? O evangelho de Maria Madalena, né? O evangelho de Pedro, o evangelho de Maria. Alguns não foram escritos por esses autores, por essas pessoas, mas escritos por pessoas que tinham convivido com eles e tinham anotado, né? E esses textos, eles não foram colocados no cânon, né? Quando, na época, ali no final do século III para o século IV, no papado, né, de um camarada chamado Damaso, Papa Damaso I, inclusive é santo, ele manda chamar Santo Agostinho, São Jerônimo e São outro santo lá que agora eu não me lembro, São Basílio? Não me lembro. Eu sei que São Jerônimo, São Gregório. Não. Basílio e eu sei que é Agostinho. E eles foram, principalmente Jerônimo, foi incumbido de fazer a primeira Bíblia, como nós conhecemos. Reunir os textos e selecionar o que iria para aquele livro. Né? A Bíblia, uma biblioteca. Bíblia, né? Biblioteca. E ali o Papa diz o que é que pode, o que é que não pode, e tanto quais os livros que podem e os que não podem, e o que podia ou não ir no texto. E aí, muitos desses livros foram colocados em vasos. Na minha terra, chama-se pote. Na minha terra, para que serve um pote? Para colocar água. Porque ele conserva a água, inclusive geladinha. Então, a coisa mais essencial em qualquer casa na minha terra, antigamente, era um pote. Que, em outras regiões, era um filtro. Inclusive, o pote da minha terra tem o formato dos vasos naquela época. Então, para que servia um vaso? Para guardar as coisas preciosas. Onde é que era guardado o azeite que iluminava? Vaso. Dinheiro, vaso. Documentos, vasos. Então, é o objeto que é guardado, o que é mais precioso. Eu começo a falar dessas coisas, a minha internet começou a dar uma queda, curioso. Isso é muito interessante. Vamos lá. Percebem? E o título de Paulo ele é meu vaso escolhido. Então, Jesus não escolheu qualquer um, ele escolheu o cara para ser o vaso, para colocar dentro dele o evangelho. A mensagem viva. E como é que ele se identifica depois? Sou carta viva do Cristo. Né? Eu acho que vocês já entenderam porque eu estou dando exemplo de Paulo, né?
que é que aquela criatura sem juízo fez até o dia em que Caiu entra na vida dele, que Estevão entra na vida dele, e até o dia que o Cristo aparece para ele. Usava do evangelho para... Não, ele nem usava o evangelho, ele perseguia o evangelho na figura dos cristãos e odiava o Cristo. Naquele aspecto de Moisés ainda, né? Isso. Aí qual a diferença? Aí por que eu sei que Paulo é um espírito de segunda ordem? E eu sou de terceira? Porque, meu amigo, você tem ideia de quantas vezes Jesus já apareceu para mim através das pessoas? Ele apareceu para Paulo através de várias pessoas, aí um dia ele aparece direto para Paulo. Naquele dia, Paulo se decidiu. Paulo se transformou de Saulo para Paulo só naquele encontro com Cristo? Não, precisou de 10 anos. 10 anos. Porque o Saulo continuou sendo o mesmo Saulo, só que agora cristão. Ele queria converter todo mundo a Jesus igual ele queria converter todo mundo a Moisés. Qual a diferença? Ele passou a ouvir Pedro, ele ouvia os outros, ele entendia, de vez em quando ele dava uma de radical, quando ele sai no palco com Tiago. Mas ele parava, ele pensava, ele observava, ele dizia assim, não, errei. A gente não. A gente já se afasta da pessoa, já faz isso, aquilo, outro. Essa é a diferença. Porque mesmo o espírito de segunda ordem, ele não é um espírito puro. Nós é que santificamos o indivíduo. Ele é um espírito de segunda ordem, que ainda tem coisas que ele pode escorregar. Acontece que nas coisas que ele não escorrega, são as que nós mais escorregamos. Esse é o detalhe. E aí, então, quer dizer, Paulo cedeu às más paixões? Cedeu. Mas na hora que ele acorda, esquece, filho. Esquece. Só que eu chamo a atenção para um ponto. Saulo cedeu às más paixões? Sim, igual a mim? Esquece. Porque mesmo quando Paulo, na defesa de Moisés, fazia escolhas inadequadas, ele era muito mais honesto do que eu sou. Tanto que Estevão, na sua profunda sensibilidade, no momento da morte, apedrejado por culpa de Paulo, Paulo defendeu Moisés com todas as forças. No dia que ele conhecia Jesus, defendeu lá com a mesma força. Ele é um homem bom. Olha só o olhar de Estevão, sabe? Então, mesmo quando Paulo tinha determinadas atitudes, as intenções dele eram intenções de espírito de segunda ordem. Quanto a Enzio, dá o mesmo poder para tu ver. Aí talvez eu tenha que aumentar as senhas do Wi-Fi, não vai precisar só essas 8, não. É por isso que Deus permite que esses espíritos nos incitem ao mal. Para pôr em prova, Mateus, pôr em prova, Rafael, a nossa fé na constância, na constância dos homens na prática do bem. Os espíritos são colocados no teu caminho, Mateus, Rafael, os espíritos inferiores, para que vocês não desistam de fazer o que tem que fazer, o que é certo. O que é certo, não, o que é adequado. E se tá tendo ataque é porque tá caminhando no lado certo, né? Sim. Essa é a ideia. Né? Ou pelo menos no esforço de acertar, né? Essa constância. Né? Porque aí volta o ponto de Paulo.
mesmo os atos mais infelizes que nós olhamos hoje, é um ato, né, que nós não faríamos, né, aquilo que Paulo fez, provavelmente não. Né? Provavelmente, deixo muito claro. A não ser que alguém, algum de vocês dois, ou o pessoal que está de casa assistindo, que nessa encarnação já tiveram as mesmas chances e oportunidades que Paulo teve e realmente não escorregou. Né? Eu não tive, então não posso falar que eu não me escorrego. Né? Enquanto espírito imperfeito, eu acho bem difícil. Né? E muito imperfeito, né? Porque Paulo, espírito imperfeito, mas de segunda ordem, né? Deixamos claro, e Enzo, espírito imperfeito de terceira ordem. O grau de imperfeição aqui é bem diferente. Né? É bem diferente. Por isso que, num espírito como Paulo, qual a influência das más paixões? Praticamente nenhuma. Por quê? Porque as paixões dizem respeito a como se lida com aquela situação. Vocês devem lembrar, estudos que nós fizemos antes, o pessoal de casa também que acompanha os estudos pelo esmiuçando, quando nós falávamos sobre as paixões e as emoções, falávamos sobre a raiva. Então, raiva, todos sentimos. Por quê? Porque é uma emoção. Certo? É fisiológico. O que eu vou fazer com a raiva, aí é que diz respeito à característica do espírito. Então, você pega um espírito de segunda ordem, ele vai se irritar? Vai. Ele vai xingar? Se ele for um nordestino, ele vai de cachorro da moléstia para cima, ele vai falar. Se ele for um adolescente, hoje, ele vai usar o palavreado que um adolescente usa quando está com raiva. Né? Os adjetivos da adolescência de hoje, né? Agora, amanhã já passou. E nós não. Amanhã não passou. Amanhã nós estamos com mais raiva porque a gente fica remoendo aquilo. Então, essa é a diferença. Enzo, teve uma palestra que você ministrou, que você tratou sobre raiva. Não faz tanto tempo assim. E você falou uma frase que eu lembro dela, infelizmente eu lembro dela com bastante frequência. E você disse o seguinte, que eu entendo você sentir raiva, mas você tem até o direito, talvez, de sentir raiva, mas não permanecer com ela. É a frase que Cláudia jogou na minha cara. Isso. Meu filho, você pode ter até motivo para estar com raiva, porque você não tem a justificativa para ficar. Cara, a Cláudia falou isso para você e ela não sabe o quanto que ela falou isso para mim através de você, porque eu lembro muito disso, viu, Índio? Essa frase me chama muita atenção, porque é aquele instinto nosso animalesco da raiva em si, mas não a permanecer com ela. Isso me fez muito bem escutar essa frase. Aí, pegando essa resposta aqui, esse começo da resposta, nós vamos ver aqui. Então, é por isso que Deus vai permitir que espíritos raivosos me excitem a raiva. Então, eles vão me colocar em situações, porque a raiva, se eu não estou numa situação que dispare o gatilho da raiva, por exemplo, que são aquelas 3 que a gente cita lá, que a neurociência das emoções nos falam, né? Que é... Alexa, pare! Não perguntei nada, mulher. Senhor Jesus. Ela foi falar, não sei o que da Copa aqui. Aquelas 3 situações. A primeira é situação de insegurança, uma situação onde pessoas já estão com raiva, que aí vem inconscientemente a ideia de que é um ambiente inseguro, e a terceira, que é a chamada irritação, raiva, né, cólera afetiva, que é quando eu quero me impor sobre outro diante de alguém. Que aí isso foi identificado nos animais, por exemplo, nos processos de acasalamento, quando 2 machos vão disputar para ver aquele que é o superior para ser escolhido pela fêmea. Então, o que movimenta, a força que eles vão ter é norteada pela emoção raiva. Então, se eu não estou em nenhuma dessas 3 situações, claro, eu já tenho que me conhecer e saber que quando vem a raiva, eu já identifico o que é a raiva, né?
e às vezes ela é imperceptível. No mundo estressante que vivemos hoje, a maioria de nós vive enraivecido o tempo todo. Parece o Hulk lá no Vingadores 1. Qual o seu segredo? Ele disse: eu vivo irritado o tempo inteiro. Aí eu consigo ficar no controle o tempo inteiro, né? Então, eu identifico aquilo que eu estou sentindo, é sensação, é físico, né? Que é uma situação fisiológica, e aí eu paro e penso: peraí, tem motivo? Tem. Então é por isso que eu estou irritado. Vou ficar? Não. Vou permanecer? Não. Isso quer dizer que, como espírito, eu já consigo controlar a emoção, a paixão. E, na maioria dos casos, a gente consegue trabalhar isso aplicando um filtro que a gente aprende no Evangelho, chamado perdão. Então, a gente vê, então um espírito de segunda ordem, ele encarna, ele vai... E tem um detalhe que a gente não pode esquecer. Kardec vai colocar, quando ele está trabalhando a definição de obsessão, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, prefácio das preces pelos obsessores obsidiados, item 81, ele vai colocar: a obsessão é um dos flagelos da humanidade no planeta Terra. Então, estar ao lado de espíritos maus, nos excitando ao mal, é comum de todos os habitantes do planeta Terra. Se eu vou ou não fazer, vai depender das circunstâncias. É por isso que ele fala que só da gente estar encarnado num mundo como a Terra, de expiação e provas, as próprias misérias da Terra, de conviver com espíritos imperfeitos, já consiste na expiação para nós, né? Aí, voltando um ponto, aí o Afonso está me chamando a atenção aqui para eu corrigir uma frase que eu falei. Não é que Paulo tenha cedido às paixões más. Ele cedeu ao orgulho. E o orgulho não é uma paixão, não é uma emoção. É uma característica de personalidade. É diferente. Então, aquilo que o Mateus trouxe, que está no Livro dos Espíritos, está perfeito. O espírito de segunda ordem, ele tem o domínio das paixões. Ele tem paixões? Tem, porque está encarnado. As paixões controlam ele? Não. Então, Paulo não cedeu, e fazendo a correção, agradecendo aqui ao Afonso, Paulo não cedeu às paixões. Ele cedeu à característica de personalidade que tinha relacionada com o orgulho. Tanto que ele combateu esse orgulho durante toda a encarnação dele. Que é o que ele precisava ainda melhorar, né? Exatamente. E sabe qual é, na minha opinião, o ponto culminante disso? Um dos maiores desejos de Paulo era ir levar o evangelho a Roma. Era um dos maiores anseios dele. E aí, na hora que ele acerta a viagem, que ele diz: agora eu vou, eu sei que já estou lascado mesmo, daqui a pouco eu estou preso, e vamos ler. Ele preso. Ele estava preso. Somente preso ele conseguiria ir para Roma. Então, ele estava preso, ele tinha apanhado, ele estava longe de todo mundo, né? E ele feliz. Mas se ele não tivesse sido preso, ele não ia ser levado para Roma. Olha aí as lições. E aí, quando estava tudo certo, chega uma carta de Tiago. Seu desafeto pessoal no cristianismo. A briga feia que teve lá com o Tiago. E Tiago diz assim: Paulo, sei que a gente não se entende, mas nós estamos precisando de sua ajuda. Eu preciso de sua ajuda. Paulo faz o quê? Guarda a mala e vai ajudar Tiago. Isso, para mim, é o ponto culminante da lição de Paulo, dele para com ele mesmo, tanto no livro Paulo e Estevão, quanto nos Atos dos Apóstolos, e nas cartas que ele escreve fazendo esses relatos. Isso é o ponto. É por isso que os espíritos nos excitam ao mal. E segue. Porque assim, mas Enzo,
Então, eu não tenho, assim, como é que eu posso ter um controle sobre isso? Tudo depende da sua vontade, do seu desejo e do seu querer. Né? Levando em consideração que são coisas que às vezes são palavras sinônimas, mas que Kardec e os espíritos têm hora que eles dão uma separada em cada uma dessas coisas. Por exemplo, vontade é um atributo do espírito. Livre-arbítrio é uma capacidade que nós temos que só começa a se desenvolver quando o atributo vontade começa a se distinguir do atributo pensamento. Isso a gente vê no livro dos espíritos. E lá na sua infância ele não tem nem consciência da sua própria existência ainda. Exatamente. O livre-arbítrio se desenvolve pouco a pouco. Por isso que, em alguns momentos, quando Kardec e os espíritos estão tratando, o atributo pensamento e vontade, eles estão como se fosse uma coisa só. Sabe? Então, como uma coisa só. A gente estuda o capítulo 14, tem hora que Kardec separa pensamento e vontade, e tem hora que ele coloca como se fosse um atributo só. Então, até poderia dizer assim. Eu vejo que na prática é a mesma coisa, só que a gente tenta separar para conseguir estudar melhor, talvez individualmente, né? Só que aí é aquele ponto, é como se fosse um atributo que começa com o que a gente chama pensamento, e depois esse atributo ganha novas características com isso que a gente chama vontade, né? Então, por exemplo, isso vai ser trabalhado, isso já era discutido pela filosofia, porém depois vai ser muito mais detalhado pela psicologia e pela psicanálise, que é a diferença entre querer e desejo. Aí vai depender muito dos autores, mas independente de como os autores tratam, né, muitas vezes é relacionado à intensidade da coisa, esse movimento de buscar algo que é essencial para a minha vida. Certo? Aí, dependendo do autor, ele vai chamar isso de querer, vai separar em estágios, vai chamar de vontade e tal, mas aí tem vontade como atributo, e tem essa expressividade do atributo vontade, e o Matheus caiu. Caiu. Bom, Enzo, enquanto o Matheus volta, tenho certeza que ele vai voltar, como eu caí também no começo, né, na abertura, mas eu acompanhei teu estudo com a Mauri sobre as perguntas, e lá você passou um dever de casa, que aí eu, como venho tentando ser um bom aluno, eu fui atrás para saber essa questão das palavras, né? Da vontade, do querer e do desejo. Isso. E a vontade, eu consegui aqui colocar como a vontade sendo um senso de dever que exige renúncia para que ocorra a satisfação. E a expectativa, e o desejo é a expectativa de que algo aconteça, sendo como se fosse um primo da vontade. Então, eu tentei separar essas duas palavras como então a vontade é um senso de dever que exige renúncia para que a satisfação daquilo que você tenha vontade para que aquilo ocorra. E o desejo, então, sendo a expectativa de que algo aconteça. E o querer eu não consegui. É justamente isso. O Matheus informou que caiu energia lá na casa dele. O Rafael falou que antes caiu. Pessoal, assim, só fazendo aqui um parênteses, nós estamos agora aqui em Cascavel, né, em promoção da 10ª União Regional Espírita, o qual eu faço parte, o Rafael está com a gente também, o Matheus, né? Eu sou diretor da área de estudos aqui da 10ª URI, então, junto com o nosso presidente Maurici e outros diretores, nós estamos na chamada jornada doutrinária. Os grupos de estudo das casas espíritas, geralmente, eles param, eles entram em recesso metade de dezembro até, geralmente, pouco antes do carnaval, um pouquinho depois do carnaval. Por isso que os nossos estudos vão voltar na semana do dia 19 de fevereiro, dia 20 e 23 de fevereiro, os nossos estudos voltam, que é 2 semanas depois do carnaval. E aí, para a turma não ficar órfã, nós juntamos, né, nos organizamos e oferecemos um momento de estudo. Estamos desde o dia 15, né, desde segunda-feira até o dia 27, com encontros todas as noites,
está sendo transmitido pelo canal do YouTube da 10ª Uri Cascavel, é só no YouTube 10 Uri Cascavel, e o tema é Vai Tu e Faze o Mesmo. E todos os temas das palestras são temas de estudo do Evangelho, de como fazer. E olha, pessoal, desde 2 semanas antes da jornada começar a acontecer, e essa semana que a jornada está acontecendo, olha, tem acontecido cada coisa, né? A gente estava brincando que a gente estava esperando iniciar o programa, a gravação, né? Nós estamos gravando na sexta-feira, agora são 2h16 da tarde, por isso você está vendo as árvores ali se balançando, então Cascavel está tendo alguns momentos de ventos intensos, não deve ser por isso que lá no Mateus a energia caiu, e tem acontecido coisas assim que realmente, tanto que o Mateus voltando aqui, né? Mateus voltando aqui, estava contando aqui das coisas que estão acontecendo, né? E quando estava ontem, começamos a gravar o programa ontem, tivemos que interromper a gravação na hora que o Mateus estava fazendo a prece, porque uma coisa que a gente esperava que acontecesse 3 horas depois, anteciparam milagrosamente, se antecipou e na hora do programa, e o programa teve que ser interrompido, a gravação, né? Então, tem acontecido coisas assim, que é como o Mateus disse, e isso nos leva a entender que talvez o que estejamos fazendo esteja no caminho adequado, e aí tem os nossos amigos espirituais, né, que não querem que nós, ou melhor, eles querem que nós soframos como eles sofrem, e tentam de todas as formas, e a experiência tem demonstrado que espíritos com uma certa capacidade magnética conseguem atuar sobre equipamentos, né? Como o Rafael falou há pouco, de repente o computador dele apagou, né? Ele conseguiu reiniciar e entrou no programa logo no início. Então, só fazendo essa observação. E você que está acompanhando o estudo agora, se não está acompanhando a jornada, participe, vai lá. Todos os dias, às 20 horas, com exceção de sábado, que é às 18h30, então tem amanhã e no outro sábado, às 18h30, nos outros dias, às 20 horas, vai tu e faz o mesmo. Temas assim, o Mateus falou sobre ir de pregar o evangelho, se for preciso, fale, né? Tivemos falas assim bem importantes, e participem. Você pode repetir a pergunta, Rafael, o comentário para o nosso querido Mateus? Ele nem... né? Matheus, eu estava comentando com o Enzo que no último programa que ele fez com a Mauri, ele, no encerramento, ele passou um dever de casa, né? Falando, olha, então estudem a palavra querer, vontade e desejo. E aí, então, eu peguei o livro e comecei enfim, vamos tentar entender o que é isso, porque realmente são palavras similares, né? E no dia a dia, a gente fala vontade, expectativa, enfim. E aí, então, eu estava falando para ele que o vontade, eu identifiquei como sendo o senso de dever que exige uma renúncia nossa para que ocorra a nossa satisfação. Então, essa é a nossa vontade. A vontade é nosso senso de dever, ou seja, para que aquilo ocorra, eu renuncio a algumas coisas. E o desejo é a expectativa de que algo aconteça. E eu até brinquei com ele que o querer, aí eu travei, porque eu já tinha, que daí para mim eu já fico achando que o querer talvez é a mesma coisa que vontade. E aí eu sei que, imagino que não é, mas eu não consegui ir mais além que isso. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, e talvez eu não vou saber formular a pergunta, mas vocês tenho certeza que vão conseguir me ajudar. Por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? No final da resposta, há uma anotação escrito o seguinte: é assim que Deus confia a nossa consciência, a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Pelo menos é assim que está aqui na minha tradução. Então, essa permissão de Deus para que isso ocorra é um exercício para que madure, e talvez seja isso o termo, madure o nosso livre-arbítrio?
Porque, assim, a minha consciência, eu posso ficar ou não em uma sintonia, que eu posso escolher. E aí, Deus confiando a minha escolha, da minha consciência, então eu estou exercendo meu livre-arbítrio. Até ter alguma coisa parecida com isso, por favor, eu estou como um aluno de vocês, mas na pergunta 122, que fala disso aqui, ó, a 122, que a resposta, a pergunta é como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmo, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? E, enfim, a resposta é longa, mas aqui fala do livre-arbítrio. E tem o item B também que fala, né, da influência e tal, que segue durante toda a vida do espírito, até que o mal não consiga mais. Eu consegui me fazer entender? Sim, eu vou pedir para você ler a pergunta 122B. Tá, vamos lá. 122B. Como a B? Tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem? Por que ele está fazendo essa pergunta aí? Que isso é importante a gente deixar claro que a gente está falando, a gente entra aqui num tema que é o desenvolvimento dos atributos do espírito e suas características, né? E aí é uma confusão que se faz entre livre-arbítrio e vontade, não vontade atributo, mas essa vontade e expressão da vontade atributo, que pode ser chamada de desejo, pode ser chamada de querer, tá? Essa pergunta, ela vem precedida, por exemplo, da pergunta 115, que fala sobre que os espíritos são criados simples e ignorantes e tal. Então, ela está, no momento do livro dos espíritos, está falando do espírito em sua origem, né? Então, quando o espírito em sua origem, ele ainda não teve o desenvolvimento de... Lembra que eu comentava? O atributo pensamento parece ser um dos primeiros atributos do ser espiritual. Porque com o atributo pensamento vem a inteligência. Em alguns momentos, a inteligência também é colocada como um atributo. Eu acho que o Enzo está querendo dizer assim, que como no princípio nós somos criados simples e ignorantes, ele vai mostrar para nós no livro dos espíritos, com as experiências que nós vamos passando e nós vamos desenvolvendo, então, essa ignorância, substituindo pelo conhecimento, e também, aos poucos, nós vamos compreendendo o livre-arbítrio, que é isso que o Enzo está dizendo. O livre-arbítrio, ele não está relacionado com aquilo que eu tenho vontade de fazer. O livre-arbítrio é muito mais do que isso. É quando eu já começo quando eu já compreendo as leis. Né? E aí tem um ponto também muito importante que a gente vai entender mais na Revista Espírita e na Gênese, que é a seguinte: a questão 115, que fala, na sua origem ele é simples e do pela condição de espírito. Na nossa condição cortou aí, não sei se foi só para mim. Não, é que realmente deu uma queda na internet aqui. Então você repete, por gentileza. Repetindo. A questão 115, ela faz referência ao espírito quando ele é criado, lá na origem da criação, quando eu fui criado lá como, sabe, que eu fui ligado a uma molécula, a um átomo, né, para começar a vincular o processo de evolução. Ou ele está falando do espírito na origem da condição hominal? Não, ali ele está falando na origem da criação do espírito. Aí a gente tem um ponto, que ele vai discutir isso na Revista Espírita e no livro A Gênese, certo? Ele não bate o martelo. Então, nós podemos usar nos dois sentidos. Por quê? Porque, como os espíritos vão dizer, nós não temos como compreender a origem, como nós somos criados. Mas esse ponto é fundamental, porque essa pergunta que o Rafael está fazendo é justamente isso que eu estou tentando esclarecer. Que, indo pela lógica que Kardec usa sempre, olhando os atributos de Deus,
Deus não poderia ter criado o espírito imperfeito. Primeiro que na origem da palavra, etimologicamente falando, pelo dicionário, seria algo quebrado. Deus não criou nada quebrado, porque se ele é o ser perfeito, ele não poderia criar um ser imperfeito. Mas também, pelo lado da palavra no imperfeito, seguindo os atributos da escala espírita, cheio de orgulho, cheio de egoísmo, Deus também não poderia ter criado um ser com esses atributos, porque aí Deus estaria concorrendo para o próprio mal. Então, se o espírito ele evoluiu para a terceira ordem, como eu falo, ele evoluiu para espírito imperfeito, porque ele saiu de simples e ignorante, agora ele já conhece as leis, aí começa a ter a responsabilidade, e aí começa o livre-arbítrio, né? Percebe que a definição de... Aí esse é o ponto. Quando ele traz essa compreensão no Livro dos Espíritos, ele não bate o martelo que ele está falando lá da origem. Mas que eu posso, por extensão, ir lá, porque a lógica acaba sendo a mesma, certo? E aí a gente percebe que o Livro dos Espíritos, a doutrina espírita, é um conjunto de ideias, que doutrina é conjunto de ideias, né? Específica para a condição nominal. Então, por que ele não vai analisar o espírito na condição anterior? Como é a evolução lá? André Luiz traz algumas hipóteses. Perfeito. Entendeu? Que o próprio Kardec discute na Gênesis da Revista Espírita. Por isso que, quando você diz, não, mas Deus não criou o espírito imperfeito, não pode ter criado algo imperfeito. Tá, mas peraí, qual é o objetivo da encarnação? Chegar à perfeição. Então, a palavra perfeição, ela diz respeito a um momento da evolução do ser espiritual. Entendi. Entendeu? O que eu queria dizer de imperfeito é da categoria. E a gente tem que cuidar para não fazer confusão com essa palavra, porque nós somos criados para chegar à perfeição. Então, de certa forma, nós somos imperfeitos, né? Se eu pegar isso e estender ao todo, eu obrigatoriamente tenho que dizer que eu fui criado imperfeito, porque eu vou me tornar perfeito. Show de bola. Só que aí que mora a sapiência de Kardec. Quando ele define a escala espírita e coloca imperfeito como uma categoria e mostrando os atributos de um espírito imperfeito. Exatamente. Não falando da perfeição no sentido desse progresso. Exatamente. Então, ele está falando que perfeição e imperfeição é no âmbito moral e intelectual. É nesse... Só que, quando a gente fala dos espíritos na condição animal, que Kardec também não bate o martelo em relação a isso. Ele diz, olha, são duas hipóteses. Ele não bate o martelo. É o tipo de coisa que ele diz assim, olha, pessoal, as informações que nós temos levam a duas hipóteses. Na Gênesis, deixa para depois, que é, nós que somos na condição hominal, a gente foi criado nesse patamar e somos isso e daqui para frente. Ou a gente foi criado lá e passou por várias fases. Então, os espíritos não fecharam isso com Kardec. Tanto que ele... É a mesma coisa da ideia de princípio espiritual, princípio vital e fluido vital. São duas coisas diferentes. E Kardec trabalhava com as duas, só que ele diz assim, eu não posso bater o martelo em uma e outra. Mas aí eu acho que essa questão do princípio e do fluido fica um pouco mais fácil, porque o princípio ele definia como da onde ele está partindo a ideia, né? E o fluido daí poderia ser, né, qualquer coisa que tivesse dali em diante, como o próprio princípio. Que é a mesma questão de qual o significado da palavra princípio. Então, tem hora que ele está falando de princípio em relação à origem, tem hora que ele está falando de princípio, característica fundamental que faz a coisa ser a coisa. Beleza. Né? Geralmente, em filosofia, princípio se trabalha nessas duas questões mesmo. Bom, por que a gente fez essa viagem? Porque esse é o ponto, sabe, Rafael? Livre-arbítrio é uma característica específica para espíritos na condição hominal. Se nós fomos criados lá e passamos por vários estágios, por exemplo, Leon Denis defendia essa tese, certo? Kardec não defendia nenhuma das duas, ele disse, porque nós temos argumentos que fundamentam as duas. Eu não vou, né, não vou nem rejeitar nenhuma nem outra, depois vocês veem aí. Leon Denis manteve essa, particularmente eu acho bem mais lógica, que a gente veio e passou por várias etapas, então eu fico com essa hipótese, né? Mas como Kardec não bateu e até hoje não tem, né? Só que a maioria dos espíritos que falaram depois do assunto adotaram essa hipótese.
Então, pelo controle universal do ensino dos espíritos, né? E para mim ela é mais lógica. Aí, quando a gente chega na condição de encarnar na condição humana, dentro dessa possibilidade, dessa tese, não estou dizendo que é ela, para mim é a mais lógica, e para a maioria dos autores hoje, que os bons autores que a gente conhece, pós-Kardec, a grande maioria, adotou essa hipótese. Animal não tem livre-arbítrio. Animal erra? Não, porque o que determina a conduta do animal é o instinto. Então, o instinto é inferior à inteligência? No processo evolutivo, sim. Mas no âmbito da lei divina, não. Então, o animal seria mais perfeito que o homem. Vem a questão de perfeição e imperfeição, só que na hora que a gente começa com o nominal, a gente começa do ponto imperfeito, no máximo da imperfeição. E a gente, no dia que a gente for igual a Jesus, nós atingimos a perfeição. Né? Não confundir o imperfeito com a categoria espírito imperfeito. Espírito imperfeito, por quê? Nós somos, aí é que tá, nós nem somos perfeitos nem imperfeitos. Nesse âmbito amplo, nós somos perfectíveis. É. Por quê? Porque quando a gente chegar no nível perfeito, a gente chegou aonde? No patamar do Cristo. Só que a evolução não é constante? Não é permanente? Constante não, ela é permanente? Jesus continua evoluindo. Então, aí tem muitas discussões, eu não perco muito meu tempo, né? Mas a gente pode, por analogia, por comparação. Então, eu quando cheguei na condição humana, tinha imperfeito, perfeito. Quando eu chegar em perfeito aqui, aí por comparação, pelo amor de Deus, que eu vejo gente brigando por isso. Aqui é questão pedagógica, simplesmente para organizar as ideias, não para ficar preso às palavras. Então, quer dizer que quando a gente chegar no nível perfeito, a gente passou por um outro nível. Que aí os espíritos, assim, para dar uma ilustração, a gente veio do mineral, vegetal, animal, hominal, angelical. Então, quando a gente chegar no nível de perfeição humana, a gente inicia o nível de imperfeição angelical. Assim, é bem pedagógico, só que tem gente que leva isso muito a sério, sabe? Não, já vi perfeito o raciocínio. Só por uma questão de... Aí, qual é a melhor coisa a fazer? Não vamos preocupar com isso, não, certo? Como disse o Espírita Kardec, meu amigo, olha, você é o cara, inegavelmente, Jesus escolheu você é o top, porém, teu tic-teco não vai além disso aqui. Calma. Deus existe. Ponto. Questão 14 do Livro dos Espíritos. Exatamente. Por enquanto é isso. Então, como é... Jesus está em que nível? Não faço a mínima ideia. Mas ele continua evoluindo. Né? Não faz muito sentido. Então, essa pergunta, Rafael, da questão do livre-arbítrio, livre-arbítrio é uma capacidade que nós vamos desenvolvendo quando a gente desenvolve o atributo pensamento, inteligência e vontade. Aí é uma condição, né? É uma característica que até como um atributo pode-se colocar, eu estou me atrevendo a fazer isso, Kardec não faz, onde ele até na questão 804, abra aí para você ver. Lê a pergunta. Pergunta 804. Por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Pronto, lê a pergunta. Você não precisa, pode ir lendo, você vai chegar. Quando você chegar nas palavras vontade e livre-arbítrio, você pode parar. Lê. Tá. Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram. Vontade que é o livre-arbítrio. Entendeu? Vontade vem antes, livre-arbítrio vem depois. O animal tem vontade? Tem. Livre-arbítrio? Não. Porque o livre-arbítrio vai se desenvolver na condição humana. Certo? Na condição humana. Por isso que eu adoto a tese de que a gente vem num processo e que a gente foi criado lá na ponta e não como um ser à parte dos outros seres espirituais, né?
e que a gente estaria evoluindo à parte, como seres à parte. Kardec, porque diz assim, os espíritos deixam essa ideia também. Então, ele não bate, ele não fecha ali, na Gênesis ele não fecha. Né? Do mesmo jeito que, falando sobre princípio e fluido vital. Então, quando ele coloca aqui que assim que Deus confia à sua consciência, do espírito, a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre ele. Uma puxando, mantendo para o que ele é, quer dizer, para trás, e outra estimulando para frente. Livre-arbítrio é essa capacidade que nós temos de, usando a vontade, intelecto, pensamento, de fazer a escolha entre uma coisa ou outra. Da onde eu tirei isso? Lei de liberdade, resumo teórico do móvel das ações humanas. O livre-arbítrio funciona em 2 momentos. Primeiro, na escolha do gênero das provas que o espírito deverá enfrentar na sua encarnação. Segundo, no decorrer da prova, quando escolhe se cede ou não às tendências do mal. Fora isso, é querer, desejo. Querer e desejo. Querer e desejo. Não é livre-arbítrio. Livre-arbítrio não é livre escolha. Isso. Ah, mas a gente cadê confunde. Meu Acabei de aprender o que é livre-arbítrio. Acabei de aprender o que é livre-arbítrio. É, que a gente confunde com livre escolha. Bem isso que o Enzo falou. E é bem diferente. É uma capacidade, né? Por isso que a gente desenvolve ela pouco a pouco, né? Essa questão do princípio que eu queria falar, eu entendo da seguinte forma, que é uma briga desnecessária. Como tudo, isso falando da ciência material, da química, como tudo na química, nada se perde, tudo se transforma, eu entendo que o princípio espiritual, na sua origem, ele passa a se desenvolver gradualmente na natureza até um dia, de fato, esse princípio está pronto para ser um espírito e encarnar, né? Mas por isso que o espírito passa pelo reino mineral, por isso que ele passa pelo reino vegetal, porque faz parte dessa evolução desse princípio inteligente na natureza, né? Não faria sentido o princípio inteligente já vir pronto, ao meu ver, e só ser criado a partir do momento que está na categoria hominal, né? E isso faz tanto sentido, né? A gente está fechando aqui, já fechando o horário, a gente está revisando o conteúdo. O que a gente está falando aqui, pessoal, perpassa por todas as questões que vêm para frente. Então, não tem problema a gente ficar nessa questão mais uns 3, 4 programas, porque a gente está revisando conteúdos. E estamos entendendo por que os processos obsessivos, eles acontecem com a permissão divina. Que é para a gente justamente desenvolver isso. O espírito vem, nos excita por mal, quer dizer, ele nos excita a ser quem nós sempre fomos, até hoje, e você tem a possibilidade de escolher ficar ou não ficar, né? Na onde você está. Qual é a ferramenta que se usa? Livre-arbítrio. Por isso que os animais não têm livre-arbítrio. Eles têm vontade, eles têm querer, eles têm desejo, mas eles não têm livre-arbítrio. Porém, na condição animal, eles desenvolvem os instrumentos para que o livre-arbítrio possa funcionar. E hoje, e aí começa a fazer um certo sentido. Nós estamos desenvolvendo as ferramentas intelectuais e morais para o exercício do pleno amor. Do amor a Deus, primeiro, a mim mesmo e ao próximo. Com o desenvolvimento dessas ferramentas no exercício das encarnações, eu me habilito para o próximo estágio, que é o estágio angelical, né? Vamos chamar de estágio angelical, não sabemos de fato como que é. Por quê? Os espíritos que estão nesse estágio, eles já estão desenvolvendo outras coisas. Como nós desenvolvemos todas as ferramentas para o exercício do livre-arbítrio, nós hoje estamos desenvolvendo todas as ferramentas para o exercício do amor, que é muito mais do que o amor que a gente imagina aqui. Joana vai dizer assim, no livro Filho de Deus, que é espetacular, a mensagem Amor de Deus, ela começa a falar sobre as galáxias, sobre as estrelas. O amor de Deus se expressa pelas suas leis. Agora, sabe, essa capacidade de compreender a ação divina em tudo e em todos. Maravilhoso. Isso é o amor.
Agora, deixa eu perguntar para vocês, para a gente ir encerrando já, então, né, que está no horário. E aí, Rafael, diante dessas respostas, diante desse, né, que a gente acabou de compreender o livre-arbítrio, e isso está intimamente ligado com essa incitação ao mal aqui, porque é isso que nos dá, digamos, fazendo essa analogia grossa, a porta para que eles, a abertura para que eles nos incitem ao mal. Mas e aí essa questão? Os animais, eles sofrem o processo de expiação ou não? Seja um bom advogado nessa hora. Puxa vida, Matheus, e você fala ainda que está encerrando e faz uma pergunta dessa. Dentro dessa lógica Olha, que a gente se eu tivesse seguiu, que né? responder sim ou não, eu falaria que sim, mas me faltaria palavras para justificar, Matheus. Como eles ainda não possuem o livre-arbítrio, porque eles ainda não têm os atributos do pensamento, da vontade, eles ainda não têm essa racionalidade, então eles ainda não têm o livre-arbítrio e, portanto, não precisam espiar ainda. Bom, não, né, nessa lógica que você me fala agora, aí a resposta seria não, porque realmente os animais não têm o livre-arbítrio, né? Eles experimentam o instinto, né? Mas aí a gente teria que entender, eu pelo menos ia discutir com você daí o que a gente estaria falando que é expiação, para ver se aí eles passam, né, nesse significado da palavra, expiação. No primeiro momento eu falei que sim, porque é por um significado de entendimento da palavra. Agora, se for pelo sentido de livre-arbítrio deles e tudo mais, aí eu falaria que não. Enfim, vai precisar do embargo de declaração aí para entender minha resposta, mas... Não, vamos fazer o seguinte, nós temos 4 minutinhos para encerrar, né? Então, Matheus, considerações finais? 10 segundos. Rapidinho. Esse é o objetivo do estudo. Olha quanto a gente enriqueceu hoje, questionando, perguntando, amadurecendo. Então, eu espero que você que esteja nos assistindo aí tenha sentido esse gostinho, que uma coisa vai levando a outra e a gente vai aprofundando e vai mergulhando na obra de Kardec. O Enzo, com a capacidade dele de poder trazer outros autores e a gente não se perder nesses autores, seguindo essa base kardeciana, sensacional. Estou muito feliz de estar estudando com vocês e meu grande abraço aí, pessoal. Então, eu vou passar para fazer a prece também, né? Nós temos aqui, está batendo já o horário. Então, vamos deixar isso para a gente começar o programa na próxima semana, a gente mantém aqui, mas por que você falou de desejo, vontade de querer? Porque está na resposta. Dependendo da tradução, você vai ter as 3, dependendo da tradução, você vai ter só desejo e querer, certo? Eu até prefiro essa aqui, mas não muda quando, por exemplo, a tradução do Evandro Noleto, que é espetacular, ele traz a ideia do vontade num momento aqui bem interessante. Aí a gente volta para aqui e trabalha mais isso. E aí a gente deixa esse ponto. Mas aí eu deixo a pulga na sua orelha. Por analogia. Bom, qual a definição de expiação? A definição de expiação está na questão 132 do Livro dos Espíritos. Kardec ele não era preso, às vezes ele usava expiação como prova, depois usava a prova como expiação, mas na definição mesmo que é questão 132. Dá uma olhada lá na definição de 132, e será que a gente pode usar aquilo que está sendo definido ali, lá nos animais, dizer que eles também têm expiação? Ou não? Que uma expiação é só uma coisa nossa? Ou será que a expiação que eles passam é adequada para eles, sendo a mesma coisa para nós, né? É a mesmo processo só. É como prova para uma criança de alfabetização, continua sendo prova. Prova na faculdade é outra coisa, mas continua sendo prova. O objetivo é o mesmo. É a mesma palavra para as coisas, certo? A mesma coisa, mesma palavra, só que acontecendo adequada para cada ponto. Pessoal, abração para vocês. Até o próximo estudo. Já fica aí. Dá uma olhada na questão 132 e a gente continua na 466. Meu querido Rafael, considerações finais, nossa prece de encerramento, rapidinho, dentro do tempo que nós temos. Beleza, pessoal. Eu agradeço vocês, como falei no início, são de fato meus professores. Essas provocações que ocorrem, podem ter certeza que eu vou ficar com isso e vou vir vou estudar mais para que o Matheus não me pegue nessa das expiações. Mas é sempre, claro, vocês são excelentes provocadores do melhor sentido da palavra, tá bom? Então vamos nos concentrar agora para nossa oração de encerramento.
agradecendo ao Mestre Jesus, a fonte fecunda de amor, aos amigos espirituais, agradecer por mais esta oportunidade, por estarmos reunidos entre irmãos, em busca de nosso aprimoramento moral e espiritual. Que o Evangelho de Jesus seja sempre nosso caminho, luz e guia durante nossa caminhada evolutiva, nos ensinando a amar. Amar sempre. Que possamos estar em sintonia de amor durante nossos deveres diários e que a mensagem do estudo de hoje possa germinar em nossos corações, nos impulsionando em nossa evolução moral, na depuração de nossos sentimentos. Obrigado, Mestre, que assim seja. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.